Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001, pastor plantador dessa igreja. A Exposição Bíblica é um projeto de treinamento de pregadores desde 2012, seja de modo presencial ou online. A nossa plataforma oficial de treinamento é academiadoexpositor.com.br. Eu tenho uma plataforma pessoal também de treinamento de pregação, que é prmichelaugusto.com.br. Nós temos vários projetos, né? Tem um link aí abaixo nas descrições, que você vai ter acesso a todas as redes sociais, clube de leitura do pregador, as plataformas de treinamento, e, enfim, nós já estamos na 8ª Conferência Exposição Bíblica, enfim. São muitos braços que nasceram, né? São muitas vertentes que foram fluindo do Exposição Bíblica. Vamos lá, então? Eu queria falar hoje sobre a mentoria, né? Como é que funciona a mentoria de pregação, a mentoria que nós fazemos, que eu faço como pastor na igreja local. Há mais de 10 anos que nós praticamos esse tipo de mentoria. Então, toda a nossa liderança é formada a partir de um projeto de mentoria. E, enfim, eu queria aqui trazer alguns insights para te encorajar, né? Te encorajar nesse processo de formação de liderança, que é algo muito importante. Se hoje eu tenho tempo para preparar sermão, mais tempo para preparar sermão, estudos, para me dedicar na oração, na palavra, é graças a Deus, é pela graça do Senhor e por eu ter seguido essa roupagem bíblica que trata da formação de liderança, né? E também ter acompanhado os desdobramentos das formações de liderança na história da igreja que me encorajam muito. Então, quando você entende isso e você começa a verificar os frutos disso, meu Deus, é muito bom, porque você não fica com um fardo, mesmo porque a liderança no Novo Testamento é plural, é uma pluralidade de presbíteros, ok? Então vamos lá, eu quero narrar aqui como funciona a mentoria que nós desenvolvemos aqui na igreja local. Nós trabalhamos com duas bases, as bases voltadas para a primeira base voltada para a habilidade, que é o treinamento de pregação, ensino, aconselhamento, né? E uma outra base que é a base do coração, que nós desenvolvemos um trabalho de santificação, fome espiritual, né? Fidelidade na vida dos liderados. Então, o desafio é, como diz o Edward Smith, diante dessas duas vertentes da geração anterior e da nova geração, o desafio na prática é equilibrar essas duas gerações. É trabalhar uma mentoria que envolve esses dois tipos de treinamentos, né? Bom, na mentoria de Cristo, nós vamos desenvolver a relação de disciplina e bondade. Nós trabalhamos durante 3 anos um programa rigoroso de treinamento. Não é um programa legalista, mas a gente entende as diferenças de cada mentoriado, né? Alguns desenvolvem mais, outros menos. Nós trabalhamos muito um processo de misericórdia e compaixão nesse desenvolvimento rigoroso, né, para a gente não se tornar legalista e moralista a tal ponto de dispensar pessoas que são centradas no Evangelho, mas talvez não tenham a mesma facilidade que outras pessoas possuem, né? Há diferenças entre um caso e outro, mas nós procuramos as bases comuns
em ambos os casos e vamos desenvolvendo aos poucos essas disciplinas de habilidade e do coração, tá? Bom, em Paulo em Jesus ainda, nós temos aí o trabalho com o fracasso, como reagir ao fracasso do discípulo, né? Ou seja, nós precisamos tomar o cuidado porque Pedro foi restaurado por Jesus no processo de mentoria, né? Então, por que às vezes a gente exclui completamente uma pessoa às vezes que não está tão bem no processo? E o desenvolvimento da autoridade serva é outro princípio fundamental. Desenvolvimento de amizade, afinidade, né? Em Paulo a gente vai identificar uma mentoria de um relacionamento de pai e filho, assim como foi com Timóteo e Tito. O encorajamento, advertências, foco centrado no Evangelho, né? Então, a partir de Jesus, Paulo, nós vamos desenvolvendo essas habilidades, essas questões do coração. Bom, nas questões de habilidades, nós trabalhamos exposição bíblica, nós trabalhamos eclesiologia, teologia pastoral e aconselhamento bíblico redentivo. Já nas questões do coração, nós trabalhamos a integridade, humildade, fidelidade, santidade, fome espiritual. E aí vai. Bom, nossa mentoria ela é baseada, ela tem estudos supervisionados. Nós nos encontramos 2 vezes ao mês, uma vez, 2 vezes ao, não, são 4 encontros, na verdade, 4 encontros por mês. São 2 domingos alternados e 2 segundas-feiras alternadas, né, com estudos supervisionados. Acompanhamento no dia a dia, com estudos gerais e específicos, sendo encorajados na vida do mentoriado, ou seja, nós queremos generalistas, mas nós queremos especialistas também. E a gente pratica aqui um recebimento escalonado, né? Por exemplo, para os presbíteros docentes, para pastores que vêm de outros ministérios, né? Primeiro, a gente não tem a obrigação de receber pastores que vêm de outros ministérios. Mas caso o concílio presbiteral manifeste interesse no pastorado de outros pastores que vêm de outros ministérios, esse candidato precisa primeiro apresentar uma formação teológica completa. Se for o caso, a gente pode pedir uma complementação de 1 ano no seminário teológico de cunho reformado, né? E nesses 3 anos de mentoria, o mentoriado será apresentado informalmente na igreja. Ele poderá ser convidado para ministrar aulas de EBD, lições de pequenos grupos, após o 1º ano de mentoria. E após o 2º ano de mentoria sob supervisão do pastorado do concílio, ele pode ser convidado para pregar, para dirigir pequenos grupos. E após o 3º ano, mediante a aprovação do concílio presbiteral, esse candidato vai passar por uma assembleia, no qual o relatório do concílio vai constar que ele tem uma identidade bíblica centrada no Evangelho, uma identidade reformada conforme a nossa confissão. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do candidato, a ética que ele desenvolveu em alguns casos, a assiduidade, né? Esse candidato vai saber exatamente a diferença entre a docência e a regência. As esposas serão desafiadas no tocante à discrição no processo ético do aconselhamento. Vão ser desafiadas, vão ser informadas sobre a necessidade do reconhecimento e apoio ao seu esposo, sobre a vida comum do lar, as potencialidades e fragilidades do esposo e da família, enfim. Então, depois de tudo isso, ele tem um relatório que é enviado à Assembleia e a Assembleia aprova ou não o recebimento do pastor. Agora, ele não é recebido imediatamente no concílio. Ele passa 2 anos, num presbitério geral. Depois, através de outra assembleia, ele é recebido no concílio presbiteral.
né? Bom, isso aí é cansativo? Sim, é cansativo, né? Mas nós temos é, tido uma liderança forte para a glória de Deus. Nossa igreja tem desenvolvido uma liderança robusta, né? Nós temos plantado igrejas, nós temos firmado a liderança local através de um processo que é um processo chato, cansativo, mas que traz firmeza, traz identidade, né? Bom, os presbíteros regentes, né? Os presbíteros regentes, eles podem ser seminaristas ou não, mas em todos os casos, eles passarão pela mentoria de 3 anos e começarão a vocação como presbíteros regentes. Aqui está uma questão. Os seminaristas, sejam daqui da faculdade FTRB ou de outros locais, eles não fazem o seminário e são recebidos depois ou indicados depois para o pastorado. Não. Os seminaristas, eles podem fazer a mentoria durante o curso, ou se ele não fez, ele vai ter que passar por uma mentoria de 3 anos. E quando for recebido, ele é recebido como um presbítero regente, né? Para que ele possa andar com o ministério pastoral, para que ele possa se habituar às habilidades e desenvolver aos poucos, né, ter uma noção do que envolve o ministério pastoral, porque a gente entende que um grande erro na história da igreja é jogar um seminarista logo no ministério pastoral, sem ter tido uma oportunidade de mentoria. Porque no seminário teológico, com algumas exceções, não há mentoria, né? Tem alguns que têm mentoria, mas é difícil. E os pastores da igreja local, muitos deles também não desenvolvem mentoria. Tem um seminarista que está no seminário, mas ele não é mentoriado pela igreja local. E não é pelo fato dele ter ido para o seminário e voltado que ele vai conseguir, vai ser um bom pastor. Mesmo porque a chamada vem antes de tudo isso. Segundo, porque esses desafios de pastorear envolve sim um caminhar junto, né? Envolve um processo de mentoria. A faculdade teológica, o seminário teológico vai instrumentalizar esse mentoriado, mas não vai dar todas as habilidades que ele precisa para exercer um pastorado. Então a gente primeiro submete o candidato a um presbiterato regente, auxiliando os pastores docentes na igreja. Aí depois ele vai passar por um processo, né? Ele vai passar pelos processos todos e depois que ele é recebido como presbítero regente, de acordo com o mesmo critério do docente, em critério de tempo, enfim, em relação à família e tudo, ele vai ser enviado à Assembleia, né? Após 2 anos de recebimento no presbitério como presbítero regente, ele poderá, se ele já tiver uma formação completa em teologia, ser recebido no concílio presbiteral, né? Bom, a gente entende que, biblicamente falando, um pastor de uma igreja local, ele é um mestre, ele é um docente, ele é alguém que está ali com critérios diferenciados mesmo. Lá em Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, descreve algo em relação a isso, né? Os homens chamados para o pastorado, eles não tinham que ser PhDs, mas eles tinham que ter diferenciais na área do ensino, né, que se desenvolvia no contexto da pregação e no cuidado pastoral, tá? Então, nas cartas pastorais nós temos nitidamente uma mentoria de Paulo com Timóteo e Tito, e naquela mentoria, diante dos ataques dos falsos mestres, dos falsos líderes, Paulo ele trata muito bem o cuidado que Timóteo e Tito teria que ter com a sã doutrina, ou seja, eles tinham que
estar inteirados daquilo que eles estavam fazendo. Então, nós não podemos tratar a mentoria de um modo é, é, descuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Bom, como nós entendemos que um pastor de uma igreja local ele tem distintivos, né, tem qualificadoras, e o que distingue, por exemplo, um pastor de um diácono é uma qualificação especial de ensino, por exemplo, né? Diante disso, um processo de mentoria é de extrema importância. Além do seminário teológico que o indivíduo deve fazer, ele deve andar com outros mais experientes, né? Então isso é muito importante. Bom, um regimento interno para organizar essas questões é muito importante, tá? Leve em consideração que, biblicamente falando, a exigência para um pastor é bem maior, né? Os pastores precisam investir muito no cuidado da sã doutrina e da vida de piedade. Paulo fala isso a Timóteo. Então, um processo de mentoria não pode vacilar em relação a esse aspecto. Então, trate com cuidado, com zelo, escalonando isso, né? O seminário teológico instrumentaliza o mentoriado, mas o que vai dar uma capacidade mais robusta para o mentoriado é um acompanhamento pessoal. É você levar uma pessoa para visitar, você levar uma pessoa para um culto fúnebre contigo, uma visita, é você instruir no aconselhamento, um mentoriado cuidar, auxiliar no cuidado de um pequeno grupo e consequentemente, ele vai sendo habilitado com a graça do Senhor para um exercício mais robusto, como é a questão da plantação de igrejas, por exemplo. Nós tivemos casos aqui de homens que andaram conosco de modo auxiliar e foram caminhando e de repente se tornaram plantadores de igrejas, tá? Tome cuidado, vai devagar porque o santo é de barro. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, tchau, tchau.